Boa tarde, galerinha, boa tarde a todos os polos, boa tarde a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Educação, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui com o professor Francisco Souza. E hoje, excepcionalmente, eu estou substituindo aí o nosso mestre Marcelo Lima, né? O nosso mestre Marcelo Lima, né? Teve um probleminha e aí não pôde comparecer, mas eu estou aqui, né, para ministrar esta aula de geografia para vocês. Ou seja, de qualquer forma, vocês vão ter a aula de geografia, né, hoje comigo, professor Francisco Souza. E hoje nós vamos trabalhar o quê? Hoje nós vamos trabalhar, galerinha, uma revisão sobre globalização, né? Esse importante tema, esse tema que é muito abordado aí no Enem, né? Esse tema que está em provas aí de concurso, né, em provas de atualidade, aí é uma temática muito importante que merece um destaque maior e que merece também uma atenção maior por parte de vocês. Então, eu peço aí que no decorrer da nossa aula, né, alguma dúvida que vocês tenham, por favor, coloque aí no chat. Não conclua a nossa aula ficando com dúvidas, tá? A sua dúvida pode ser a dúvida de um outro coleguinha. E essa é a temática que nós vamos trabalhar hoje, né? Lembrando que nós vamos revisar, né? Lembrando que este conteúdo já foi ministrado pelo professor Marcelo, e aí vocês terão uma oportunidade a mais, né, de ter esse conhecimento relacionado aí à globalização, né? Vai lá que do momento quando o professor ministrou esta aula para vocês, posteriormente surgiu alguma dúvida. Ah, mas a aula já passou. Bom, mas agora você está tendo uma nova oportunidade, né, de tirar esta dúvida, tá? De assistir mais uma aula aí sobre globalização, destacando seus aspectos, seus pontos mais importantes e tirar mais dúvidas. Tranquilo? Vamos partir para o nosso slide? Olha só, gente, como vocês podem observar, né, no slide inicial, o que que nós temos? Nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula. Destacando o quê? Destacando o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, substituindo hoje, excepcionalmente, substituindo hoje, excepcionalmente, o nosso mestre Marcelo Lima, tá? O conteúdo de hoje, bom, antes do conteúdo, né, destacando aqui a nossa disciplina, nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo globalização, né? Nós vamos revisar este conteúdo, né? Nós vamos revisar este conteúdo sobre globalização. A data de hoje, galera, é este sábado letivo, 24 de setembro de 2022. Olha, setembro aí chegando já ao fim, muito próximo do fim, né? Ou seja, muito próximo de iniciar aí outubro. E como vocês devem ter observado, setembro passou bem rápido, né, galera? Rápido mesmo. Olha só, no nosso slide seguinte, nós temos o roteiro de aula, né? O roteiro que nós vamos seguir hoje. E aí, com destaque, né, como vocês podem verificar, o objeto de conhecimento, ou seja, o nosso conteúdo é globalização, lembrando que nós vamos revisar. O objetivo é exatamente o quê? O objetivo é analisar o funcionamento do mercado, né? Já que a globalização ela tem um grande impacto econômico, a sua principal faceta é a econômica, né? Apesar dela atuar em outras áreas, na social, na política, na cultural, mas a sua principal faceta é a econômica. Então, o objetivo, né, a partir desta aula, nós esperamos aí que vocês saibam analisar o funcionamento do mercado internacional e as relações de poder entre os países. Tá? A nossa aula será uma aula expositiva e dialogada sobre o objeto do conhecimento, né, sobre a globalização, onde nós vamos realizar a prática aí por meio da resolução de questões, né? Além de uma atividade para casa, ok? Então, olha só, no nosso slide seguinte, o que nós temos aqui? No nosso slide seguinte aí, gente, nós temos uma introdução, né, conceitual sobre globalização. Então, olha só, galerinha, globalização, tá? A globalização, gente, ela se destaca por ser o quê? Ela se destaca, tá?
Essa globalização se destaca, né, por ser um processo econômico e social, que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Então, isso é o que caracteriza a globalização, né? Ela se caracteriza exatamente por ser um processo econômico e social que estabelece uma integração, né, entre os países e as pessoas, né, através deste processo, as pessoas, os governos, né, e as empresas, né, trocam o quê? Trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais, né, e espalham aspectos culturais pelos 4 cantos do planeta, tá? E espalham aspectos culturais pelos 4 cantos do planeta. Tranquilo? Então, isso é o que caracteriza a globalização, tá? A globalização ela se caracteriza desta forma, né? Ou seja, ela é esse processo econômico e social, né, que estabelece aí uma integração entre os países e as pessoas do mundo, e através desse processo, o que que acontece? Os governos, as pessoas e as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras, né, transações financeiras e comerciais estas, mais facilitadas atualmente, em decorrência do quê? Em decorrência aí dos avanços que houve nos meios de comunicação, né, o próprio impulso que houve nos meios de comunicação aí com o uso cada vez mais intenso da internet. E, além disso, observa-se também o quê? Que há aspectos culturais, né, espalhados pelos 4 cantos do mundo, ou seja, os aspectos culturais, as características culturais, né, são disseminadas, espalhadas por várias partes do mundo. Tranquilo? Olha só, gente, no nosso slide seguinte, tá? Características da globalização, né? Características da globalização. Então, olha, gente, a globalização, ela tem como características, né, que nós podemos citar, destacar, no momento, exatamente a difusão do modelo liberal de economia de mercado, difusão do modelo liberal de economia de mercado, ou seja, uma proliferação, né, uma expansão maior desse modelo liberal, esse modelo aí onde as empresas têm mais liberdade, onde a intervenção do Estado é bem menor, mínima, muito mínima, tá? Então há essa difusão do modelo liberal da economia de mercado, a economia de mercado essa, uma economia típica, né, característica dos países capitalistas, ok? Intensificação das trocas comerciais, de natureza diversa à globalização. Então, houve o quê? Houve um aumento, né, das trocas comerciais, ou seja, das vendas, né, da comercialização de produtos em escala mundial e de natureza diversa, né, de natureza variada, tá? Além da concorrência, aumento da concorrência, né? Competição feroz entre as empresas. Então, é uma outra característica aí desse atual momento da globalização, certo? Então, olha só, essa concorrência, né, ela é característica do sistema capitalista, né? É uma característica marcante aí do sistema capitalista que, nesse aspecto específico, termina sendo o quê? Termina sendo positiva, né? Em decorrência do quê? Em decorrência, tá? Do fato de gerar produtos, a possibilidade de gerar produtos melhores, né? Produtos com qualidade melhor, tá? Em decorrência aí dessa concorrência, afinal de contas, empresas concorrem umas com as outras, e aí essas empresas, para ganhar uma fatia maior no mercado, né, para conseguir mais consumidores, elas terminam o quê? Elas terminam tentando melhorar seus produtos ou tentando baixar os preços dos seus produtos e serviços para assim superar essa concorrência, né? Para assim vencer essa competição, né?
Então, isso pode ocasionar produtos melhores, né? Serviços melhores para o consumidor, serviços mais variados, produtos mais variados, tá? Para o consumidor, além do quê? Além de, vamos dizer assim, de opções, variedade de opções para esse consumidor, né? Uma variedade de opções para esse consumidor. Já que se ele optar por uma empresa A e essa não oferecer o serviço como ele o deseja, né? Ele pode procurar outra empresa B ou uma C buscando uma melhor qualidade, né? Buscando uma melhor qualidade, assim também como buscando um preço mais em conta. Tá? Então, isso é fruto da concorrência, né, que existe entre as empresas, fruto dessa competição que existe entre as empresas no sistema capitalista. Ok? Sistema capitalista é esse bem típico da globalização. Né? Esse momento que nós vivenciamos atualmente, apesar da globalização não ser um fenômeno recente, mas é um fenômeno que já vem desde, né, os estudiosos falam que a globalização, de fato, ela iniciou desde o momento em que houve as grandes navegações, né, ali pelo capitalismo comercial, ou seja, a partir do momento em que os europeus, né, nas grandes navegações, passaram a ter contato com outras civilizações, aí de lá para cá só veio o quê? De lá para cá só veio expandindo, tá? Até um momento em que essa globalização ganhou um impulso maior, que foi exatamente após Segunda Guerra Mundial, né? Dos anos pós Segunda Guerra Mundial e também a partir dos anos, principalmente a partir dos anos 80 para cá, né? Ela ganhou um impulso, né? Um salto bem maior. Ou seja, algo que já estava acontecendo, aí a partir desse momento terminou ganhando um impulso, né? Houve um salto bem maior. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Boa tarde aí para todos os conectados, né? Você que está assistindo aí a nossa aula, né? O nosso canal Educação de diversas partes do nosso estado. Qualquer dúvida, coloque sua dúvida aí no chat. Por favor, não conclua a nossa aula ficando com dúvida. Tranquilo? Então podemos avançar, né? Tá claro, tá compreensível? Então, olha, gente, olha só. A imagem que vocês estão observando aí ao lado, o que nós podemos constatar na imagem, né? O que nós podemos tirar de proveito aí destes dados? Então você vê, né, que no título nós temos desigualdade econômica global, né? Desigualdade econômica global, né? Ano 2020. E aí nós temos aqui uma coluna destacando a população global e outra coluna destacando a riqueza global. Então, aí são dados referentes à desigualdade econômica global no ano de 2020. Então, olha só, a população global, né? Essa primeira coluna, né, que está à esquerda, né? Esta coluna que está à esquerda. Então, antes de partir para a análise da coluna, eu queria destacar para vocês as cores. Onde você observa o azul, destaca-se que ali são milionários. Onde você observa o laranja, destaca-se que ali são pobres. Onde você observa o verde, destaca-se que ali é a classe média. E onde está o vermelho é referente aos considerados miseráveis. Então, olha só, com relação à população global, essa população global, em termos percentuais, ela apresenta aí um percentual de 55% aí considerados como miseráveis, 33% considerados como pobres, tá? 11% estando na classe média e 1% dessa população é formado por um grupo que podemos chamar de milionários. Então, essa é a distribuição da população, tá? E nessa distribuição nós podemos constatar o quê? Nós podemos constatar nessa distribuição da população global que a maior parte desta população é formada aí por miseráveis e pobres, né? Algo em torno de 88%, né? Formada aí por miseráveis e pobres, 1% formado por milionários e 11% ali na classe média. Mas eu quero chamar a atenção de vocês exatamente para a soma, né, dessas duas porcentagens aí. Ou seja,
dos miseráveis e daqueles considerados pobres, né? Dá um total aí de 88%. É muita gente, viu, galerinha? Levando-se em conta que no nosso planeta nós temos algo em torno aí de 7,8 bilhões de habitantes, tá? É muita gente. E aí, e a outra coluna, professor? A outra coluna, ela vai destacar a riqueza global. E como eu sei que você é um aluno esperto, né? Um aluno aí bem observador, você já deve ter visto que na outra coluna, as cores, né? O, o, o tamanho, vamos dizer assim, o que as cores ocupam, a gente pode dizer que é o inverso do que está na outra coluna. Se na primeira coluna aí, onde você vê população global, a cor predominante é esse vermelho, que destaca os miseráveis, nessa que mostra a riqueza global, a cor predominante é o quê? A cor predominante é o azul, tá? É o azul que destaca exatamente os milionários. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer, né, que, no caso aqui, os milionários, né, detêm o quê? Detêm o maior percentual da riqueza global. Ou seja, a menor quantidade de pessoas detém a maior quantidade da riqueza, tá? A maior quantidade de pessoas detém a maior quantidade de riqueza. Ou seja, 1% aí, que é referente aos milionários, tá? Detém 46% da riqueza, ok? E com relação à classe média? Com relação à classe média, olha só, essa classe média aqui que com relação à população global, ela é de 11%. Quando você vai olhar a riqueza, ela tem 39% da riqueza. E olha só, os miseráveis, que correspondem a 55% da população global, gente, em termos de riqueza global, olha o percentual referente aos miseráveis, 1%, tá? 1% da riqueza global. Observar aí como é uma relação bem inversa, tá? Aqueles que correspondem ao maior percentual da população detêm o mínimo, né, da riqueza global, né? Já que quando você vai somar aqui esse 1% mais o 14%, esse 14% corresponde à população pobre. Então nós podemos dizer assim que os pobres e miseráveis, que correspondem aqui a um total de 88%, eles detêm apenas quanto por cento da riqueza? Apenas 15%, tá? Ou 14% referente à população pobre e o 1% referente à população miserável. Então, um total aqui de 15%. 33% referente ao total da população global considerado como pobres, 55% referente ao total da população global considerado como miseráveis. Ou seja, 55 mais 33 dá 88%. Então, 88% da população detém apenas 15% da riqueza. Então, veja aí como o que nós podemos constatar, né, tirar como conclusão, é a má distribuição de renda, né, a má distribuição da riqueza no mundo. Né, a má distribuição da riqueza, né, no mundo. Né, o quanto essa riqueza é mal distribuída. Ok? O quanto essa distribuição é desigual, né, é injusta. Gente, olha, passando aqui para o nosso próximo slide, olha só, professor, e essas imagens, né, essas logomarcas, nós estamos falando de globalização. Essas imagens que vocês estão vendo aí, essas logomarcas, representam empresas globais, representam as empresas que se destacam nesse momento atual, nesse momento aí da globalização. Então aí você vê transnacionais, como é o caso aí delas bastante conhecidas, o caso aqui da McDonald's, o caso da Burger King, o caso aqui, essas duas aí no ramo aí de lanchonete, né, no caso alimento. Nós temos na parte de cartão de crédito a Visa, essa administradora aí bastante conhecida, já atua há muito tempo no mercado,
é um exemplo de transnacional, né? A John Deere aí é outra que atua, né? É outra transnacional bem conhecida. Aí aquelas que atuam no ramo de eletrônico, exemplo aqui é a Samsung, né? Que atua no ramo de eletrônico, tá? Bastante conhecida, né? Por seus celulares, computador, TVs, na parte de eletrônico, né? É a própria Apple, né? Muita gente deseja ter um aparelho aí que tem essa logomarca aí com a maçãzinha, né? Com a parte degustada. Então são exemplos aí que vocês estão observando na tela de logomarcas referente às transnacionais, referente às empresas, né, que se destacam aí no cenário global. Tranquilo? As empresas que comandam o capitalismo mundial, as empresas que se destacam na globalização. Olha aí a Dell, né? Referente o quê? A Dell referente, né? A computadores, se destaca muito aí nesse ramo de computadores. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Olha só, gente, avançando para o nosso próximo slide, né? Então vocês viram aí exemplos, né, de transnacionais que atuam no cenário global, né? E aí são de lugares diversos, né? No caso aqui, por exemplo, a Samsung. A Samsung ela muita gente imagina, pelo fato dos Estados Unidos ser a principal economia do mundo, aquele que tem o maior PIB, né, o maior produto interno bruto do mundo, aí imagina assim que só leva a crer que é estadunidense. Não, mas aqui nós temos empresas aqui de outras partes do mundo. O exemplo é a Samsung. A Samsung ela é coreana, ela é sul-coreana, melhor dizendo, né? Sul-coreana, né? É um exemplo aí de uma empresa, de uma multinacional que não é estadunidense, tá? Então, só para que vocês tenham em mente isso, né? Que existem muitas empresas, né, transnacionais, né, empresas de porte que não são estadunidenses, né? Tem da Europa, tem da Ásia, né? Até brasileiro, nós temos brasileira transnacionais, nós temos transnacional no Brasil, né? Só lembrar o caso aí da Petrobras, só lembrar o caso aí da BRF, né? Da parte de alimentos. Né? Vamos avançar? Vamos seguir em frente? Olha só, gente. No nosso slide seguinte, o que nós temos no nosso slide seguinte? Nós temos a origem da globalização. Então, olha, essa origem, não existe um total consenso sobre qual é a origem da globalização. Tá? Não existe um consenso, né, com relação à origem da globalização. Tá? Mas o termo em si só veio a ser elaborado a partir da década de 1980, né? Tendo uma maior difusão após a queda do Muro de Berlim, né? E o fim da Guerra Fria, né? A queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, tá? No entanto, veja bem, são muitos autores que defendem a globalização, que a globalização, né, melhor dizendo, são muitos os autores que defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão marítimo-comercial europeia. Tá? Expansão marítimo-comercial europeia no final do século XV e início do século XVI. Né? Momento no qual, né, o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo. Tá? Momento aí das grandes navegações, né? Final do século XV, início do século XVI, né? Pessoas lá da Europa, né, passaram a conhecer outras partes do mundo, ter contato de outras partes do mundo, levar produtos de outras partes do mundo para a Europa. Tá? Então, observe aí com relação a este slide, né, sobre a origem da globalização, que não há um consenso total com relação à origem do processo de globalização. Né? E aí esse termo, o termo mesmo globalização, ele só veio a ser elaborado, né, a partir da década de 1980, mas a sua difusão, né, a sua proliferação, né, ela teve o auge, vamos dizer assim, após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Né? Então, com relação à Guerra Fria, nós podemos colocar muitos
Estudiosos colocam como sendo 1989, outros colocam como sendo 1991. 1989, em decorrência da queda do Muro de Berlim. 1991, em decorrência do quê? Em decorrência, né, da fragmentação, né, da dissolução da União Soviética, tá? 1991. E aí, durante a Guerra Fria, o que aconteceu? Que durante a Guerra Fria o mundo era bipolar, né? Um mundo bipolar, baseado em dois polos. De um lado, os Estados Unidos comandando o bloco capitalista, do outro a União Soviética comandando o bloco socialista, tá? E era um período em que o poder era analisado aí pelo poderio bélico dessas potências, tá? Após o fim da Guerra Fria, esse mundo deixou de ser bipolar e passou a ser multipolar. E aí, o que se leva em conta, né, para analisar o poder das potências, tá? É exatamente a questão econômica, né, o poder econômico desses países. E aí surgiram vários polos, né, ou seja, os Estados Unidos continuou se mantendo, né, com o capitalismo, mas surgiu digamos assim, a União Europeia, né, países da Europa lá que se destacam, e aí a União Europeia, esse bloco econômico, tá? Ele também tem grande importância econômica no mundo, né? Esse bloco econômico, a União Europeia, formado aí por 27 países. Aí nós temos, além dos Estados Unidos, o bloco União Europeia, nós temos o Japão, nós temos a China. Então, atualmente, né, pós-fim da Guerra Fria, né, pós-Guerra Fria, atualmente o nosso mundo ele é o quê? Ele é um mundo multipolar, e aí não é mais tanto o poder bélico, militar, que tem importância. Agora é o poder econômico, né? A questão econômica que se destaca, tá? Apesar, é claro, né, do poder militar, né, do poder bélico ainda ter importância. Olha só, gente, avançando para o nosso slide seguinte, o que nós podemos observar? Globalização e exclusão, né? A globalização também contribuiu aí para a exclusão, infelizmente, tá? Então, olha só, gente, uma das faces mais perversas, né, da globalização econômica é a exclusão, né? É exatamente a exclusão. Então, olha só. Né? Isto porque a globalização é um fenômeno o quê? É um fenômeno assimétrico, tá? É um fenômeno assimétrico e nem todos os países ganharam da mesma forma, tá? Então a globalização ela é o quê? Ela é um fenômeno assimétrico e eu chamo a atenção de vocês quando se fala assimétrico, ela é um fenômeno desigual. Ou seja, nem todos os países ganharam da mesma forma, tá? Com este processo aí de globalização. Um dos grandes problemas atuais, né, dessa globalização é exatamente, galerinha, a grande exclusão digital, né? Ou seja, um dos grandes problemas atuais que nós observamos aí nesse atual momento de globalização é a exclusão digital, tá? E aí aqueles que não têm acesso às novas tecnologias, que novas tecnologias, professor? É o uso do smartphone, né? Computadores, né? O PC, estão condenados a ficarem cada vez mais isolados, tá? Cada vez mais isolados, certo? Mas e aí, detalhe, não é apenas, né? Quando se fala em exclusão digital, não é apenas a questão de ter acesso a novas tecnologias, né? Ou seja, smartphones, computadores, né? No sentido de comprar e ter aquele produto, mas também no sentido de saber usar, né? No sentido de educar, no sentido de capacitar estas pessoas, como vocês estão vendo aqui abaixo, olha só. Aqui no caso, mostra o quê? Mostra estudantes, né, fazendo uso aí de meio digital, né, para melhorar aí o seu aprendizado, né, contribuindo aí para a evolução do seu aprendizado, mas veja bem, para operar essas máquinas tem que ter o conhecimento. Então, além de ter acesso, né, a esses equipamentos, como smartphones e computadores, também tem que ter acesso o quê? Também tem que ter acesso ao curso, né, à qualificação, né, a saber operar.
Não é apenas a questão física, ter o aparelho, o chamado hardware, mas tem que ter também o conhecimento do software, né? A questão de saber operar, manipular, né? Esses programas, né? Para que assim tenha um uso pleno, né? Para que assim essa pessoa, né, ganhe em termos de conhecimento, tá? Ou seja, tenha acesso pleno a essa tecnologia, ok? E assim ela possa, assim nós podemos dizer que esta pessoa digitalmente está inclusa, tá? Porque digitalmente inclusa não é apenas ter um smartphone ou um computador, um smartphone na mão ou um computador não, viu? Tem que saber operar, né? E aí vocês sabem, né? Sabem até mais do que eu, vocês com certeza aí cada um tem um aparelho desse, né? Vocês sabem que tem vários caminhos, né? Vários programas, vários softwares, né? E aquilo ali requer um conhecimento para saber manipular. Porque caso contrário, não ter esse conhecimento, vai ser apenas um objeto físico na sua mão. Sem assim fazer o uso de todas as suas funcionalidades. Olha só, gente, o avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual, propiciou uma integração que aconteceu de forma que tornou comum a expressão aldeia global, tá? O avanço realizado nos sistemas de comunicação, muito importante para a globalização, viu? Esses avanços nos sistemas impulsionou, né, a globalização. Então, o avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, responsável pelo avanço, viu aí? Foram responsáveis pelo avanço e consolidação da globalização atual, propiciou uma integração que aconteceu de forma que tornou comum a expressão aldeia global, né? O mundo está mais integrado, as pessoas têm conhecimento daquilo que acontece no mundo praticamente em tempo real, tá? Ou seja, algo que acontece, né, lá na Europa, algo que acontece nos Estados Unidos, nós temos conhecimento aqui em tempo real e detalhe, não precisa ter TV, né? Exatamente por meio, né, desses dois instrumentos aqui, tá? Por meio do smartphone, por meio do computador, né, nós temos esse conhecimento. Nós temos o conhecimento do que acontece lá no Japão, um fato importante, né? Um fato que chama a atenção, que ocorreu no Japão, que ocorreu lá na Europa, que ocorreu nos Estados Unidos, né? O próprio, por exemplo, aqui, o próprio resultado, né, aquela questão da eleição lá nos Estados Unidos, tá? Então aquilo ali, aquele processo, à medida que estava ocorrendo, à medida que as notícias, novas notícias iam surgindo por lá, nós aqui no Brasil, né, tomávamos conhecimento. Não tinha aquele período, aconteceu ontem, nós só tomamos conhecimento 2 dias depois. Não, não tem mais isso. Nós tomamos conhecimento praticamente não, em tempo real. Pode-se afirmar com toda certeza, em tempo real. Desde que ela seja, claro, divulgada, né? O momento que ela é divulgada lá, né, mas que para que ela chegue até a população, em tempo real. Né? Ou seja, essa parte aí do transporte da notícia, né, do fazer chegar, de se fazer chegar a notícia até o público, é em tempo real. Né? Só não se sabe mesmo se não for divulgada, né? Se a autoridade lá não divulgar. Mas chegando na imprensa, a pessoa tem conhecimento em tempo real exatamente devido a esses avanços que houve aí nos meios de comunicação, né? Esse conflito que você agora está acompanhando aí, que já vem desde 24 de fevereiro desse ano, vem ocorrendo até atualmente, tá? Lá na Ucrânia, né? A invasão da Ucrânia pela Rússia, e aí todo o desenrolar, tudo que vem acontecendo até o momento, nós tomamos conhecimento, né, da forma mais rápida possível, né? E aí, uma das coisas que nós podemos observar atualmente é essa enxurrada, né? Enxurrada de informações que chega, né? E aí a gente observa, pode constatar até mesmo uma guerra de versões, né?
um afirmando que o outro tá conseguindo superar, não, o outro afirma que a outra potência está conseguindo, né, avanço, tá? Então termina gerando até mesmo o avanço foi tanto, né, que ocasionou essa enxurrada de informações que nós temos atualmente, não só com relação a esse detalhe que eu estou falando aqui, lá da Ucrânia, da guerra que está ocorrendo, mas em outros setores, né? Gente, avançando para o nosso próximo slide, né? Globalização, né? No entanto, os deslocamentos de pessoas pode gerar o ódio ao estrangeiro. Olha aí, gente, essa globalização, né? Caracterizada aí pelos avanços nos meios de comunicação e os avanços nos meios de transporte. Os meios de transporte evoluíram bastante, né? Fazendo com que as pessoas percorram o mundo, né? Transitem pelo mundo, diferentes partes do mundo, de forma mais rápida, né? E de forma também mais facilitada, tá? Além da rapidez, a questão da facilidade, né? Então, os deslocamentos de pessoas podem gerar o ódio ao estrangeiro, ou seja, a xenofobia, né? A xenofobia é exatamente essa aversão ao estrangeiro. Do mesmo modo, narcotraficantes e terroristas, né, têm o acesso à tecnologia e utilizam para cometer crimes, tá? E utilizam para cometer crimes, certo? Então veja bem, essa globalização que nós já destacamos aí a sua importância, né, o seu avanço, a sua consolidação em decorrência aí da evolução dos meios de comunicação, em decorrência da evolução nos transportes. Então, nós já destacamos ali os meios de comunicação e agora essa ênfase nos transportes, né? Que as pessoas se deslocam muito pelo mundo, tá? Tem um conflito num determinado país, aí a pessoa, aquele grupo, né, populacional, parte deles sai daquele país e vai para outro, né? Termina se deslocando para outro, mesmo sendo um pouco mais distante, né? Mesmo com dificuldades, mas consegue se deslocar e consegue chegar ao outro país. Então, esses deslocamentos de pessoas podem gerar o ódio ao estrangeiro, ou seja, a xenofobia, essa aversão ao estrangeiro. Do mesmo modo, né, narcotraficantes e terroristas, né, têm acesso também. Infelizmente, é o lado mal fazendo uso dessa tecnologia. Então, narcotraficantes e terroristas têm o acesso, né, à tecnologia e usam essa tecnologia para cometer seus crimes, tá? E aí vocês com certeza já devem ter acompanhado nos meios de comunicação os diversos tipos de crime, né, que é realizado aí por esses grupos, né? São variados os tipos de crime, né? Olha só, no nosso slide seguinte, né, as imagens que vocês observam aí, né, essa imagem que está à direita, ela faz referência exatamente, né, o continente europeu, a Europa, né, chamada de Velho Continente, tá? E aí essa Europa, né, rejeitando, né, olha só, os imigrantes, né, pessoas que partem de outros países e tentam melhorar de vida lá na Europa, né? Pessoas que saem de um determinado país, seja por questão de um conflito interno, né? Por guerra, seja mesmo pela questão econômica, né? Que é a principal causa, né? O seu país não está bem, ela deseja sair, né? Em busca do quê? Em busca de melhores oportunidades, e aí como os países da Europa são países desenvolvidos, ela vai tentar ganhar vida lá na Europa. Porém, uma parte da população europeia, né, não tem não consegue viver harmonicamente com o diferente, né, com pessoas de cultura diferente, né, e aí manifestam toda a sua xenofobia, toda a sua aversão a essas pessoas, tá? Aqui você vê um caso triste, né, que é o Daniel Alves, na época jogava no Barcelona, sofrendo aí racismo, né? Você vê aí pessoas, né, lançarem banana exatamente, né, para compará-lo
com o macaco, mas destacando o quê? Destacando o seu racismo, né? Racismo por parte aí de alguns torcedores, tá? E aí, essa notícia, por exemplo, né, que você está observando aqui na tela, nós tomamos conhecimento, né, em pouquíssimo tempo, né? Tomamos conhecimento de forma bem rápida, exatamente devido a essa evolução aí nos meios de comunicação, tá? Aqui no Brasil foi bastante divulgado esse caso aí, essa situação triste, né, que o Daniel Alves passou, ok? Olha só, globalização da economia, né? Principais problemas relacionados ao processo de globalização, gente. Principais problemas relacionados ao processo de globalização. Então, olha só, galerinha, globalização da economia. Então, quais são os principais problemas relacionados a esse processo? Nós podemos destacar aumento das desigualdades sociais, né? Um deles, né? É um problema relacionado a esse processo de globalização. O outro é aumento da dependência econômica dos países em desenvolvimento em relação aos países desenvolvidos, né? Já que a tecnologia, já que esses países desenvolvidos, né, eles conseguem manipular esses países em desenvolvimento, né, para ter acesso. Tecnologia depende das empresas, né, que são empresas desses países aí, que localizadas em sua maioria nesses países desenvolvidos. Então, há uma dependência tecnológica, né, com relação a uma dependência tecnológica, né, dos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, em relação aos países desenvolvidos. E aí, a globalização, ela terminou o quê? Ela terminou intensificando isso. Falência de empresas é outro ponto que nós podemos destacar, né? Falência de empresa referente exatamente, como nós temos uma ampliação da concorrência, né, devido aí ao intenso capitalismo, né? Nós temos uma ampliação aí da concorrência, tá? E aí muitas empresas não conseguem, né, sobreviver neste cenário, tá? Então há falência aí de empresas. Crescimento do desemprego, né? Outro problema relacionado aí à globalização. A globalização, nesse momento, nós observamos muito aí a automatização de empresas, automatização de serviços, ou seja, funções que antes eram realizadas por humanos, passando a ser realizadas por máquinas, causando o chamado desemprego estrutural, né? E aí aquela pessoa, né, fica desempregada, ela vai ter que se recolocar, vai ter que se reinventar, né? Vai ter que se qualificar para uma outra função, tá? E aí esse processo, essa intensificação do processo de globalização termina ocasionando um crescimento do desemprego aí exatamente em decorrência dessa automatização, né? O chamado desemprego estrutural, né? Além dos próprios problemas econômicos que podem ocorrer, né? Que aí, quando há problema econômico, né, o desemprego gerado aí por questão econômica, nós chamamos de desemprego conjuntural, né? Chamado desemprego conjuntural, desemprego ocasionado aí por crises econômicas, né? E aí, como você vê no quinto, maior exposição dos países às crises econômicas internacionais. E aí vocês sabem, né? Uma crise que ocorre, né, lá num país da Europa, na União Europeia, ou nos Estados Unidos, ou na China, termina, né, respingando, termina influenciando outras partes do mundo. Termina influenciando outras partes do mundo, ok? Exatamente em decorrência do fato do mundo estar interligado. Então, um problema que tem lá nos Estados Unidos, consequentemente repercute, consequentemente atinge os demais países. Logo você ouve falar que o problema ocorreu lá nos Estados Unidos, a bolsa aqui do Brasil caiu, a bolsa lá em Tóquio caiu, tá? Ações de empresa tal tiveram queda de tantos %. Então isso é consequência, né, desse processo de globalização, é consequência, né, dessa integração que há. E aí
nós temos aí uma maior exposição dos países a crises econômicas internacionais, né? Como a crise de 2008 que ocorreu lá nos Estados Unidos, no mercado imobiliário, né? Que foi uma crise severa, né? Que expandiu aí para a Europa e aí o mundo, né? Foi atingido, né? Por esta crise que iniciou lá nos Estados Unidos. Olha só, gente. Agora, problemas relacionados ao processo de globalização, tá? Como vocês podem observar aí na imagem, a desigualdade, né, socioeconômica, a desigualdade social. E aí, na imagem, essa imagem aqui você vê muito em livros de geografia, né, mostrando exatamente, né, de forma bem nítida, né, a separação aí entre duas classes, né? Você vê aqui você vê nessa parte aqui à direita uma classe aí onde você vê o prédio, né? Pronto. Estão visualizando, né? Esse prédio aí muito bonito, esse condomínio, né? Inclusive, olha só, cada um com sua piscinazinha nessa área. Estão visualizando? Então aí, com certeza, quem mora aí são pessoas de alto poder aquisitivo, né? E na outra parte, olha só, essa favela aqui, né? Você vê, né? O que primeiro chama a atenção é a desorganização aí do espaço, né? Essa área que mostra que é uma área de ocupação irregular, né? E aí mostra, né, que as pessoas que moram nessa parte aqui são pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo, né? Foi pessoas que não tiveram opção, né? A opção foi ocupar mesmo esse tipo de área, tá? E aí você vê aqui na outra imagem, à esquerda do seu vídeo, né, a pessoa habitando aqui uma área, né, uma área irregular, uma área insalubre, né, até junto com lixo, né? Olha o quanto a figura do humano é desvalorizada, tá? Nesse casebre, né? E aí o desejo do filho, né? Pai, eu quero morar naquele mundo, né? Então o mundo que essa criança conhece, que essa criança vive, né? É esse mundo aí da pobreza, né? E ela desejando morar nesse mundo, né? O mundo aqui é onde as condições de vida são melhores, né? Então mostra aí a desigualdade social. No slide seguinte, agora o destaque é para as multinacionais ou transnacionais, né? Chamadas transnacionais, é uma empresa que tem a sua sede em um determinado país, né? Muitas delas, a maior parte, localizada em países ricos, desenvolvidos, tá? E aí ela expande né, suas atividades por outros países. Ela expande suas atividades por outros países. Porém, né, ela explora aqueles outros países, ela atua naqueles outros países, mas o lucro, né, aquilo que ela obtém naquele país onde ela se instalou, normalmente um país em desenvolvimento, o lucro termina indo para a sua matriz, que normalmente fica num país rico, num país desenvolvido. Ok? O cérebro dessa empresa, né, a administração, a gestão dessa empresa, fica lá num país desenvolvido. Então, olha só, uma empresa multinacional, lembrando que multinacional ou transnacional, nós falamos aqui em desenvolvido, mas elas não estão apenas em países desenvolvidos, em países ricos. Viu? Existe transnacional também em país originada de país em desenvolvimento. Então, essa empresa multinacional ou transnacional, ela é caracterizada, tá, por ter sua matriz em determinado país e atuar no mercado de outros. Tá? Coca-Cola. Ela é de onde? Dos Estados Unidos. A matriz está lá. Mas ela atua em outras partes do mundo. Aqui no Brasil tem. Ela atua no mercado brasileiro. Tá? Volkswagen. Volkswagen, uma empresa, uma fábrica de veículos alemã. Mas ela atua em vários países. O Brasil um exemplo dele, né? Ela já atua aqui há um bom tempo. E assim existem outras, né? Então, olha só, sua origem, a origem dessa multinacional é do final do século XIX, porém, a atuação dessas empresas no mercado mundial se intensificou após a Segunda Guerra Mundial, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, ou seja,
a partir de 1945, né? Então, observe aí que a atuação dessas empresas, né, intensificou a partir da Segunda Guerra Mundial, ou seja, pós 1945, né? Vocês sabem que vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial ela perdurou aí de 1939 a 1945. E aí a atuação dessas empresas multinacionais, dessas transnacionais, ela se intensificou após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, o espaço europeu estava muito devastado, destruído. E aí o próprio Plano Marshall, elaborado pelos Estados Unidos, né, para a reconstrução da Europa, né, uma das exigências, né, foi a atuação de empresas estadunidenses no espaço, né, europeu, né, na reconstrução do espaço europeu. E assim elas ganharam uma fatia boa do mercado lá, né? Então, olha só, objetivos aqui das multinacionais, gente. O principal objetivo das empresas multinacionais, gente, o principal objetivo, né, é instalar filiais aqui, né, os objetivos da globalização. O principal objetivo, né, das empresas multinacionais, né, ou seja, os objetivos das multinacionais, né, falei globalização, né? Mas as multinacionais estão dentro desse cenário aí da globalização, né? Ela é um ator muito importante. Então, como objetivo aí das multinacionais, o principal objetivo das empresas multinacionais é o quê? É instalar filiais em outros países, né? Com o intuito de obter máxima, não esqueça desse detalhe, o intuito de obter máxima lucratividade. Os fatores que contribuem para a construção dessas filiais em outros países, o que é que chama a atenção? O que é que faz com que determinado país atraia essas transnacionais? Então, o país ele pode oferecer isenção de impostos, né? Vocês sabem que os impostos, né, eles puxam um bom valor, né, uma boa quantia das empresas, né, um valor considerável. Então, se aquela empresa está isenta de impostos, né, isso aí é um ótimo atrativo para ela, né? Isenção de impostos aí durante um período de 10 anos, tá? É um bom tempo que ela vai passar sem pagar impostos. E o que é que aquele país vai ganhar com isso, sem ter esses impostos? Bom, essa empresa, ao se instalar naquele país, vai gerar o quê? Vai gerar empregos, tá? E aí, não só empregos diretos, né, exatamente naquela empresa, mas também empregos indiretos, né, a partir da instalação daquela empresa. Outro ponto que nós podemos destacar é o fato do país apresentar amplo mercado consumidor, ou seja, muitas pessoas para comprar seus produtos. Então, isso também é um atrativo. Exemplo, empresas que vão se instalar na Índia. Índia, segunda maior população do mundo, tá? É um grande mercado consumidor. Outro ponto que nós podemos considerar aqui, a infraestrutura. Aquele país apresenta lá uma boa infraestrutura de transporte, né, vias de acesso,
né, eletricidade, portos, né, para desembarcar, para vender, para exportar a sua produção, tá? Outro ponto, matérias-primas, né? A matéria-prima com a qual aquela empresa trabalha. Então, aquela empresa, né, trabalha com determinada matéria-prima, certo? E aí, não é um tipo de matéria-prima que é encontrado em todo lugar do mundo. Bom, naquele país tem abundância. É um atrativo, vou instalar minha empresa lá, tá? E aí, além da matéria-prima, energia e mão de obra barata. Mão de obra barata muito importante, muito chamativa aí para essas empresas, viu, galera? Afinal de contas, né? Qual é a empresa, né, que não deseja atuar num local em que a mão de obra é barata, né? Em que ela vai pagar menos para o trabalhador. Então, isso é um atrativo. Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, o meu tempo expirou. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido, tá? E aí eu desejo para vocês uma ótima tarde de aula. Agora vocês vão ficar aí com o nosso competente professor Rufino, né? Na parte aí de linguagens. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Ok? Até o nosso próximo encontro. Mas eu lembro a vocês, né, que na próxima aula, quem é que vai estar presente? Na próxima aula, ou seja, no próximo encontro, né? Próxima aula é o nosso professor Rufino, hoje. Mas no próximo encontro, né, na próxima semana, o professor Marcelo Lima vai estar aqui de volta, né? Para dar continuidade aí aos conteúdos de geografia, né? E dar sequência às aulas, né? Como vocês viram agora, nós trabalhamos aqui um conteúdo referente a globalização, nós fizemos essa recapitulação aí dos principais pontos da globalização e eu espero que vocês tenham ganhado, né, tenham obtido muito conhecimento a partir da exposição desta temática. Tranquilo? Então por hoje é só, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera!